Shabbat Shalom. Desejamos uns aos outros Shabbat Shalom. Na semana que se encerra, lembrando que no calendário religioso, no calendário judaico, a semana se encerra com o Shabbat. E na semana que se encerra, então, vem o voto de Shabbat Shalom. A ideia é que a dimensão de Shalom que emana do Shabbat não seja somente dita, recitada, desejada na conclusão da semana, mas que a gente leve essa dimensão de Shalom para que ela permeie todos os dias da nossa vida, todos os dias da semana que vai começar depois. E assim, então, desejamos e recebemos os votos de Shalom. Mas será que estamos em Shalom conosco? O psicólogo Eric Berne afirmava: eu estou ok, então você está ok. Eu não estou ok, então você também aos meus olhos não está ok. A ideia por trás do raciocínio de Eric Berne é que frequentemente projetamos para os outros nossas próprias ansiedades, angústias, e em complemento, de outro lado, transmitimos também nossas alegrias e regozijos. Estar em Shalom, estar em paz consigo, não é evadir-se dos problemas, não é escamotear as dificuldades, mas é o encontro de que, com serenidade, seremos capazes de lidar da melhor maneira possível com esses problemas. E ao invés de projetar nos outros os problemas, vamos buscar nestes outros a parceria para resolvê-los, ou ao menos para tentar resolvê-los. A porção, a parashá que lemos a Torá essa semana é denominada Shlach Lecha. Shlach Lecha significa te envio, envio você. A parashá começa com a ordem de Deus, a ordem divina a Moshe, Moisés, o líder do povo de Israel. E disse Deus: envie emissários para observar a terra de Canaã. 12, um representando cada tribo, foram os emissários. E dois desses 12 trouxeram uma visão esperançosa, mas a ampla maioria, de 10, disse que era uma terra que consumiria os habitantes que lá moram. E a Torá ainda enfatiza que esses 10 espalharam calúnias sobre a terra que haviam observado, e diante dessa disseminação de calúnia, toda a comunidade do povo irrompeu em altos clamores e até cogitaram voltar para o Egito, imaginando que a escravidão seria melhor do que aquela terra que era prometida, mas diante do relato pessimista, se tornara uma terra que iria consumir os habitantes. Em função desse relato pessimista, dessa disseminação de calúnia, dessa angústia gerada, o povo, ainda que não tenha voltado para o Egito, não seguiu para frente, não prosseguiu para a terra prometida e andou pelo deserto 40 anos. Uma jornada que, em geografia, não seria necessário durar tanto, mas era necessário para criar uma nova condição, uma nova perspectiva, uma nova visão que acalentava a esperança de lidar com as oportunidades e superar as dificuldades. Após essa longa jornada, já prestes a entrar na Terra Prometida, numa outra passagem, numa passagem que vem de uma outra parashá, que vem do livro Dvarim, que é o 5º livro da Torá, Deuteronômio. A Torá relata as palavras de Moshe ao povo. Disse Moshe ao povo: eu pedi que fossem enviados emissários. Um dos mais clássicos comentaristas do texto bíblico, Isaac Abarbanel, que viveu em Portugal no século XVI, perguntou: por que Moshe mudou o relato do que aconteceu? Por que Moshe não informou ao povo
que era Deus quem havia ordenado o envio dos emissários e por que Moshe, ao invés de afirmar que era Deus quem havia pedido o envio dos emissários, afirmou que essa era a sua própria escolha. E mais, pergunta esse comentarista bíblico Abarbanel, por que Moshe, ao falar com o povo prestes a entrar na terra de Israel, a terra prometida, não mencionou o pessimismo que havia sido relatado por aqueles 10 emissários? O comentarista bíblico explica, Moshe estava falando com uma nova geração. Não era mais aquela geração que ficou influenciada negativamente pelo relato dos emissários. Era uma nova geração. E Moshe não queria que essa nova geração viesse a culpar Deus, porque isso poderia abalar sua fé. E Moshe, mais do que tudo, temia, mas receava profundamente que essa nova geração fosse influenciada pelo pessimismo da anterior. E se assim fosse influenciada, não teria a garra, a fibra, a vontade de seguir adiante. Abarbanel esclarece, o comentarista bíblico esclarece, que Moshe pensou na nova geração. Não projetou a angústia da primeira geração na seguinte. Moshe efetivamente pensou na shalom, na paz, no bem-estar da nova geração. A rabina norte-americana Gila Ruskin, que nos brinda com esse insight e que resgatou e pincelou esse comentário bíblico, pergunta, o que nós podemos aprender da explicação do comentarista Abarbanel? O que nós podemos extrair de ensinamento da sua perspectiva? E a essa pergunta, ela responde, aprendemos que nós devemos estar antenados com o espírito do tempo, devemos estar atentos ao espírito de cada época. Ainda que muito, pontua a rabina, do que acontece pode nos exasperar e até nos enervar, o fato é que necessitamos e precisamos nos adaptar. Precisamos reconhecer as rápidas transformações. E esse reconhecimento vem com sensibilidade. Esse entendimento que o comentarista do século XVI enfatiza que Moshe trouxe, também é expresso no livro bíblico dos Provérbios, cuja autoria é atribuída ao rei Salomão. Em hebraico, Hanoch lanaar al-pi darko. Eduque o jovem, diz o rei Salomão, eduque o jovem de acordo com o seu caminho. Esse verso do livro dos Provérbios nos convoca, conclui a rabina, a ensinar cada geração de acordo com o seu caminho. O caminho dessa nova geração talvez não seja o nosso, mas se queremos que essa nova geração tenha um caminho, que possamos educá-la com o caminho que essa geração venha a seguir. E isso vai permitir que cada geração percorra o seu caminho, tenha o seu próprio shlach lecha, a capacidade de seguir adiante, sua jornada, com a almejada shalom, com a desejada paz. Ken Heratson, que assim seja. Barihu, nos colocamos em pé, acompanhando a página 16.